Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa sessão e vou fazer a chamada dos presentes. Vereadores presentes: Irmão Biá, Misael Prestanista, vereador Saulo Holanda, Tostão de Olinda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Com o coro regimental, declaro aberta a 55ª reunião ordinária. E peço ao vereador Irmão Biá que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas. Assim como autoriza o nosso presidente, deixarei um versículo da parte do Senhor para a meditação de todos neste dia, a qual Ele nos concede. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 19 e 20, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele fale e não deixe de agir, caso promete, não deixe de cumprir. Recebi uma ordem para abençoar, Ele abençoou, e não posso mudar. Quantos podem dizer amém? Palavra do Senhor, senhor presidente. Peço ao secretário-geral Júnior Lira que faça a leitura da minuta da 54ª reunião ordinária. Minuta da 54ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 8 de novembro de 2022, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 11h30 do dia 8 de novembro de 2022, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 54ª reunião ordinária sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária e agradeceu a presença dos agentes de trânsito no plenário. O primeiro secretário, vereador Ricardo Souza, procedeu à verificação da presença dos vereadores. Presentes: vereador Misael Prestanista, vereador Jojo Guerra, vereadora Odete Silva, vereador Ricardo Souza, vereador Saulo Holanda, vereador Severino Barbosa Biai, vereador Tony Magalhães e vereador Vinícius Castelo. Observado o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Jojo Guerra prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, no capítulo 24, versículos de 1 a 6. O secretário-geral realizou a leitura da minuta da 53ª reunião ordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2022. Em discussão, a ata da 53ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da 53ª reunião ordinária. O secretário-geral prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. Vereadores Jojo Guerra e Severino Barbosa Biai discursaram. Encerrado o livro de oradores, o presidente convocou a segunda secretária para fazer a verificação dos vereadores presentes à ordem do dia. Presentes: vereador Irmão Biá, vereadora Denise Almeida, vereador Everaldo Silva, vereador Felipe Nascimento, vereador Misael Prestanista, vereador Jojo Guerra, vereadora Odete Silva, vereador Saulo Holanda, vereador Severino Barbosa Biai, vereador Tony Magalhães, vereador Vinícius Castelo. Ausências justificadas: vereador Tostão de Olinda, vereador Bruno de Melo, vereador Jesuíno Araújo, vereador Flávio Nascimento, vereador Ricardo Souza e vereador Vladimir Labanca. O presidente convocou a segunda secretária para iniciar a ordem do dia. Projetos em discussão: projeto de lei número 126/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o reajuste na gratificação de exercício da atividade de fiscalização, GEAF, paga aos ocupantes do cargo público efetivo de agentes de trânsito e transporte nas situações fixadas em lei e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e Assuntos Tributários. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, votação nominal. Votaram favoravelmente vereador Irmão Biá, vereadora Denise Almeida, vereador Everaldo Silva, vereador Felipe Nascimento, vereador Misael Prestanista, vereador Jojo Guerra, vereadora Odete Silva, vereador Saulo Holanda, vereador Severino Barbosa Biai,
vereador Tony Magalhães e vereador Vinícius Castelo. Aprovado o projeto de lei número 126/2022, de autoria do Poder Executivo. A vereadora Denise Almeida solicitou a quebra de interstício para a segunda votação, a qual foi deferida pelo presidente. Em votação, votação nominal, favoravelmente votaram vereador Irmão Biá, vereadora Denise Almeida, vereador Everaldo Silva, vereador Felipe Nascimento, vereador Misael Prestanista, vereador Jojo Guerra, vereadora Dete Silva, vereador Saulo Holanda, vereador Severino Barbosa Biai, vereador Tony Magalhães e vereador Vinícius Castelo. Aprovado em segunda votação o projeto de lei número 126/2022, de autoria do Poder Executivo. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 17 de novembro, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatada, em consonância com o livro de presença dos vereadores, a presença dos seguintes: vereador Irmão Biá, vereadora Denise Almeida, vereador Everaldo Silva, vereador Felipe Nascimento, vereador Misael Prestanista, vereador Jojo Guerra, vereadora Dete Silva, vereador Saulo Holanda, vereador Severino Barbosa Biai, vereador Tony Magalhães, vereador Vinícius Castelo. Ausência justificada: vereador Tostão, vereador Bruno de Melo, vereador Jesuíno Araújo, vereador Flávio Nascimento, vereador Ricardo Souza, vereador Vladimir Labanca. O horário de encerramento dessa sessão foi às 11 horas. Encerrada a leitura Coloque em votação a ata da... Coloque em discussão a ata da 54ª reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovada a ata da 54ª reunião ordinária. Peço ao secretário para fazer a leitura do expediente. Mesma coisa. Bom dia a todas e a todos. Expediente da 55ª sessão ordinária, 17 de novembro de 2022. Projeto de lei. Ofício 144. Evandro Avelar encaminha o seguinte decreto. Decreto 209. Abre orçamento no valor de R$ 285.830 em favor do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social. Decreto 215, abre orçamento no valor de R$ 974.528,85 em favor da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto 216, abre orçamento no valor de R$ 1 milhão em favor da Secretaria de Obras. Decreto 220, abre orçamento no valor de R$ 13 mil em favor do Fundo de Desenvolvimento Social. Ofício 145, Evandro Avelar, encaminha os seguintes leis. Lei 6261/2022, institui a Semana Municipal dos Povos Indígenas em Olinda. Lei 6262, institui o Dia Municipal de Reforma Protestante. Requerimentos, todos os requerimentos encontram-se no portal da Transparência. Requerimento 723, Saulo Holanda. 724, Tony Magalhães. 726, Jesuíno Araújo. 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, Tony Magalhães. 735, 736, 737, Flávio Nascimento. 738, 739, Flávio Nascimento. 740, Biai. 742, Jojo Guerra. Encerrado o expediente da 55ª sessão ordinária, senhor presidente. Senhor presidente, a gente vai ter uma apresentação da LOA e dispenso o livro de oradores. Quem concorda? Ou alguém quer falar? Eu queria, então... Encerra a sessão plenária? Ou... Não, dá continuidade. Eu queria convidar o doutor Geraldo Júnior para fazer parte da mesa. Consultor da UVP, a gente encontra aí especialista na área. É muito importante para a gente aprofundar o tema que está nessa casa, o projeto de lei da lei orçamentária anual em discussão. Então, é bom porque a apresentação dele serve para esclarecer algumas dúvidas dos colegas, né, e é muito importante. Pode ser, ou ali ou lá, você escolhe, doutor.
Bom dia a todos aqui os presentes, senhores vereadores, público. Aqui, em nome do presidente Saulo Holanda, eu saúdo a todos os servidores e vereadores dessa Câmara e toda a população que está aqui nos acompanhando, pessoalmente e também pelos mídias digitais. Bom, primeiramente, gostaria de me apresentar a todos. Meu nome é Geraldo Júnior, sou advogado, sou consultor jurídico, inclusive da União dos Vereadores do Estado. Também trabalho em algumas câmaras municipais aqui em Pernambuco. E a gente presta esse serviço de consultoria legislativa a muitas câmaras municipais em virtude de atualizações que ocorrem na legislação e a necessidade de manter o Parlamento Municipal sempre atualizado sobre a temática da legislação orçamentária. E o problema da legislação orçamentária ela é recorrente, legislatura após legislatura, e embora às vezes nós temos no parlamento vereadores veteranos, já com mais de 2 ou 3 mandatos, sempre é importante manter um diálogo franco e aberto relacionado à legislação da LOA, da LDO e do PPA. Portanto, é um prazer iniciar aqui essa fala, esse seminário. Ao final, nós vamos abrir para alguns debates, se ficar alguma dúvida, todos os vereadores fiquem à vontade para fazer questionamentos, mas nós vamos buscar ser o mais sucinto possível, utilizar a menor forma jurídica, mas de uma forma mais didática, para que todo mundo compreenda, inclusive a população aqui presente, que é importante que a população também tenha conhecimento sobre a forma de tramitação da legislação orçamentária, principalmente hoje será uma ênfase sobre a lei orçamentária anual, conhecida como LOA. Bom, iniciando, a gente precisa saber exatamente o que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é a lei que é encaminhada pelo Poder Executivo para a Câmara de Vereadores, estimando as receitas do ano seguinte, do exercício seguinte, como a gente chama, e estabelecendo as receitas para essa estimativa de receitas. Mas de uma forma mais didática, eu gostaria de explicar a todos que vamos dizer que o município ele tenha um cofre onde se guarda todo o recurso, é oriundo de impostos, de taxas, a arrecadação municipal como um todo, os recursos próprios. Esse cofre a gente chama de erário e ele fica no Poder Executivo. Digamos que o prefeito é quem guarda ele. Mas a chave dele fica na Câmara Municipal de Vereadores. Por isso que o prefeito encaminha para a Câmara a Lei Orçamentária Anual, que de uma forma mais simples é como se fosse o orçamento doméstico da família de todo mundo aqui, onde diz quanto é que a gente recebe por mês ou por ano e como será gasto esses recursos. Então, embora o recurso fique guardado pelo Poder Executivo, pelo prefeito aqui no caso, mas a chave desse cofre fica na Câmara de Vereadores, porque quando ele encaminha a lei orçamentária para a Câmara, são vocês, os vereadores, que vão dizer como é que ele vai gastar aquele recurso que está lá. Se ele disser que lá tem 10 milhões, ele vai mandar para a Câmara dizendo como ele vai gastar esses 10 milhões, com pessoal, com saúde, com educação. E os vereadores vão dizer se concordam ou não concordam, e fazer as emendas necessárias, se for o caso, e devolver para o Poder Executivo. E aí ele vai fazer o planejamento do exercício seguinte. No ano 2022, por exemplo, a Câmara vai aprovar o orçamento referente ao exercício de 2023, o ano todo. Por isso que é muito importante que haja uma lei orçamentária coesa, bem planejada, porque muitas vezes, e aí eu digo que é um defeito antigo, arcaico do Parlamento, muitas vezes não examinar a lei orçamentária. Que a lei orçamentária talvez seja uma das leis mais importantes que tramitam no Poder Legislativo, porque ela vai dar um choque exatamente na principal função do vereador, de fiscalizar. Por isso, o orçamento bem elaborado significa uma gestão bem feita. Por isso está aí a participação importante do Parlamento em ajudar o município a ter um orçamento verdadeiro, coeso e real, que muitas vezes ocorre de chegar na Câmara orçamentos superestimados fora da realidade do município, e quando vem para o Parlamento, é a hora de fazer as correções. Por isso, é perfeitamente compreensível que a LOA é o conjunto de receita estimada para o ano seguinte e já prevendo quais são as despesas que serão dadas a todas essas receitas. Vou passar. Agora, é sempre bom lembrar que a tramitação da legislação orçamentária ela vai se dividir em 3 partes. A primeira é o plano plurianual, que talvez seja mais importante todo mundo compreender, porque ela vai disciplinar a forma de execução orçamentária durante os 4 anos da gestão. Mas, fora isso, anualmente, a Câmara vai se debruçar sobre 2 leis específicas,
que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai estabelecer apenas as metas, as diretrizes, as prioridades que vão vir no orçamento logo seguinte. Por isso que é muito importante a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque muitas vezes é uma cópia ou, digamos, até um release da legislação anterior. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem como meta estabelecer quais serão as prioridades do município para o ano seguinte, que vai vir na LOA, que talvez seja mais importante. Mas a diferença entre um e outro é basicamente isso. Mas a LDO ela vai fazer a ligação entre o PPA e a LOA. Já a LOA, como eu disse a vocês, é o orçamento propriamente dito. É quanto o município estima e quanto o município pretende gastar. Mas aí, eu creio que isso já seja um ponto perfeitamente compreendido por todos. E aí passamos para talvez o ponto mais importante. O porquê é importante o vereador estar atento à lei orçamentária. A primeira coisa, a Constituição Federal garante e prevê que todos os vereadores são os fiscais do município. No artigo 31 da Constituição, está previsto que o Poder Legislativo Municipal exercerá fiscalização no município. E essa fiscalização, ela começa com o orçamento. Você vai estabelecer qual é o orçamento do município e, a partir daí, você terá um parâmetro para fiscalizar a execução orçamentária no ano seguinte. Por isso, a primeira função do vereador de fiscalizar começa com um orçamento bem feito e bem planejado. Mas também é importante lembrar que o vereador, como eu disse anteriormente, é o guardião do erário. É ele que é o responsável por fiscalizar se a execução está sendo feita da forma como vocês aprovaram. Muitas vezes ocorre de haver, digamos, uma certa leniência com a execução orçamentária, mas existem várias formas de se fiscalizar o Poder Executivo, de acompanhar a execução orçamentária, como eu vou mostrar mais adiante, mas é de fundamental importância que o vereador entenda que ele é o guardião do erário, é o guardião dos recursos do município. Embora fique lá com o Poder Executivo, fazendo a execução orçamentária, mas o vereador, a vereadora, eles são responsáveis por fiscalizar se aquela execução está ocorrendo da forma como está prevista na legislação orçamentária. Por isso, é uma das principais funções que encaixam diretamente no cotidiano do vereador. E a outra questão importante é que um orçamento bem elaborado é um dos principais meios de alcançar os anseios da população. E a gente muitas vezes se debruça com a população, requerendo questões relacionadas a saneamento básico, à saúde pública, um posto de saúde, a uma escola, quando falta uma merenda, alguma coisa nesse sentido. Quando está faltando um serviço público, quando a política pública ela não está sendo eficiente o suficiente, você vai buscar na origem, na raiz daquele problema, e está basicamente no orçamento mal elaborado, ou até mesmo mal acompanhado pelo Poder Legislativo, que poderia ser um remédio para que aquele recurso que foi previsto seja devidamente aplicado. É até bom lembrar que em Pernambuco nós temos 148 municípios com até 50 mil habitantes. Desses municípios, quase todos, praticamente todos, estão com sua receita comprometida ao FPM em até 90%. Só que esses municípios, eles conseguem ter uma atenção básica completa. Toda a cobertura desses municípios de até 50 mil habitantes em Pernambuco, eles têm a cobertura do PSF, que é o Programa Saúde da Família, completo plenamente. Mas, se vocês forem observar, em muitos municípios da região metropolitana, se não me engano são 14 municípios, em alguns deles, que estão com uma receita muito maior do que esses municípios pequenos, ainda não conseguiram ter a cobertura completa da atenção básica de saúde. Isso se dá muitas vezes por uma questão orçamentária mal elaborada, por uma fiscalização que não foi feita da forma devida, e nós vamos mostrar como isso pode ser feito. Mas para vocês verem, a distorção orçamentária entre os municípios do estado de Pernambuco é enorme. Mas quando você vai para os municípios pequenos, muitos deles estão com uma organização administrativa, na saúde ou na educação, muitas vezes melhor do que municípios ricos. E se um município rico ele não está conseguindo atender a necessidade da população como deveria, ou, por exemplo, não está executando as políticas públicas planejadas no PPA, significa que está tendo um descontrole orçamentário. O recurso não está indo para onde devia. E nós vamos mostrar o porquê isso acontece muitas vezes. E a responsabilidade dos vereadores sobre isso. Porque muitas vezes a gente não acompanha a execução orçamentária e não sabe exatamente se aquilo que nós estamos aprovando no orçamento se foi devidamente destinado. E aí nós temos um ciclo que é muito importante para compreender como vai ser feita essa execução orçamentária, que começa com o planejamento,
que é na fase de aprovação das leis orçamentárias que passam pela Câmara todo ano, a LDO e a LOA, e esse planejamento ele deve ser bastante, digamos assim, razoável, dentro da realidade. Eu vou mostrar logo adiante a vocês alguns julgados recentes do Tribunal de Contas do Estado, onde penalizou algumas câmaras, justamente por muitas vezes não observar o razoável, a realidade do município, e prever situações que muitas vezes anulam a competência do Legislativo. Mas adiante eu vou aprofundar isso. Mas é importante que vocês entendam que a execução orçamentária começa com planejamento. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê como obrigatoriedade para a elaboração do orçamento a realização de audiências públicas com a população para ouvir quais são as prioridades que o povo espera ver na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. E muitas vezes, infelizmente, os gestores municipais colocam isso um pouco de lado. Mas é importante que o parlamento também faça essa participação popular, que é onde a gente consegue identificar a forma correta de se fazer um orçamento real para o município. A execução orçamentária, que parte depois do planejamento, depois que vocês aprovam, ela é um pouco mais difícil de ser acompanhada, porque necessita muitas vezes de um apoio técnico. Mas eu creio que toda Câmara Municipal, hoje em dia, ela tem sua estrutura técnica de contadores e advogados que podem subsidiar o trabalho dos vereadores. Porque na execução orçamentária, logo em seguida, no ano seguinte, o prefeito vai emitir um decreto do cronograma de desembolso, onde ele vai dizer que aquele orçamento que a Câmara aprovou, onde ele vai distribuir as dotações orçamentárias mensalmente até o último mês do exercício seguinte. Então, já no mês de janeiro, ele já tem essa previsão e vai ter que ser publicado. Com 2 meses, ele já tem que emitir o relatório bimestral de execução orçamentária, resumido, já identificando como foi feita a execução orçamentária nos 2 primeiros meses do ano. E isso vai ocorrer a cada 2 meses. Sempre que fechar o exercício dos 2 meses, o prefeito vai ter que emitir esse relatório resumido. E, quando dá 4 meses já de gestão, ele emite o relatório de gestão fiscal, que é um pouco mais amplo, onde vai estar a despesa de pessoal, para você ter uma ideia de como está o comprometimento do município. Isso é importante, porque o vereador vai ter que acompanhar todo essa execução orçamentária através dessa forma de prestação de contas, porque faz parte da execução orçamentária. E adiante, aí vem a parte de controle, que diante de posse dessa documentação, a Câmara, que é o órgão de controle mais importante do município, como eu disse lá atrás, o artigo 31 da Constituição atribui essa função aos vereadores, e a sociedade, quando elege os vereadores, espera que eles cumpram essa função de fiscalizar o município, os recursos públicos do município. Então, é importante que o controle seja exercido pelos vereadores. Na hora que você vê, por exemplo, o prefeito exorbitando da execução orçamentária, fugindo do que foi aprovado pela Câmara, é a Câmara que vai chamar e fazer o controle. Seja através de uma denúncia, seja através de uma medida legislativa, quando, por exemplo, emite um decreto de suplementação em desacordo com a lei orçamentária, a Câmara pode anular esse tipo de prática, mas o controle é exercido propriamente dito pela Câmara de Vereadores. Muitas vezes a gente passa essa função para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, mas são órgãos auxiliares, são órgãos que têm a sua competência, é claro, e devem fazer a fiscalização, mas a fiscalização ela nasce principalmente na Câmara Municipal. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas descrentes com o parlamento em alguns municípios, justamente porque eles esperam ver essa fiscalização sendo exercida, porque é o recurso da população que está em jogo. E o recurso mal aplicado muitas vezes resulta numa saúde de má qualidade, numa educação de má qualidade, e às vezes muitos prefeitos enxergam isso como um ato contra a gestão. Mas até mesmo vereadores de oposição, quando fazem críticas, quando fazem denúncias, quando apontam os erros da execução orçamentária, estão ajudando a gestão a melhorar. Tem aquele ditado que diz que o adversário é quem ajuda a gente a olhar melhor os nossos erros. Por isso que muitas vezes eu sempre digo que não é necessário a gente dividir a Câmara entre oposição e situação nessas horas. É necessário haver o conjunto do coletivo para exercer esse controle da execução orçamentária de forma correta e que atenda os anseios da população. Posteriormente a isso, vem a avaliação e revisão. Então, os vereadores, em algum momento, vão chegar e ver que no final do ano vem uma revisão do PPA, porque às vezes houve uma nova orientação, houve, por exemplo, uma previsão de uma demanda de uma política pública que não estava previsto no início da gestão, e lá no mês de outubro,
provavelmente ali no mês de setembro, o prefeito encaminha uma revisão do PPA. Isso é absolutamente natural. Mas o importante é que os vereadores atentem se essa legislação está alinhada com a Lei de Diretriz Orçamentária e com a LOA. A revisão ela vai ser só uma mudança no PPA, mas que as 3 leis orçamentárias elas devem sempre seguir um mesmo alinhamento. O que está previsto numa tem que continuar sendo seguido na outra. E depois disso, vem a prestação de contas. Essa prestação de contas é feita, como todo mundo sabe, ao Poder Legislativo, mas também aos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas. Mas principalmente ao Poder Legislativo, que é o órgão fiscalizador, que tem o dever de acompanhar essa execução orçamentária e, ao final, ver se todo aquele recurso aprovado na LOA, como vocês fizeram no exercício anterior, se no exercício seguinte foi cumprido com rigor. E se não foi feito dessa forma, a Câmara poderá tomar as medidas administrativas ou legislativas cabíveis. Mas é importante que a prestação de contas seja realizada e analisada por todos os vereadores. E muitas vezes está previsto, inclusive, na lei orgânica do município, que fica à disposição da população por um período, muitas vezes, de 60 dias, para que a população também consulte, observe e faça qualquer tipo de ponderação sobre essa questão. Mas é muito importante. Algumas peculiaridades sobre a LOA primeiramente, a iniciativa. Tem que sempre lembrar que a iniciativa das leis orçamentárias parte do chefe do Executivo. Não pode um vereador apresentar o orçamento. Ele tem que necessariamente aguardar que essa lei venha do Poder Executivo para a Câmara, sob pena de vício de iniciativa. Ocorre também que, às vezes, o Executivo demora, mas lembre-se que, tanto na lei orgânica como na Constituição do Estado, está previsto os prazos para encaminhar essas leis orçamentárias para o Parlamento Municipal analisar. E se ele não for feito isso, ele vai estar ferindo o princípio da legalidade. Pode correr, inclusive, em crime de improbidade administrativa. Mas é um primeiro ponto que deve ser observado. O segundo ponto é que os vereadores não podem fazer emendas que sejam aumento de despesa. Ou seja, se o orçamento está previsto ali em 10 milhões, num exemplo, não vai poder os vereadores acrescentarem emendas para aumentar esse orçamento. Na hora de fazer as emendas, e vamos mostrar isso mais adiante, os vereadores vão poder anular algumas dotações, anular algumas despesas e criar outras. Claro que tem a sua forma de como se fazer isso, mas nós vamos mostrar isso mais adiante. O importante é lembrar que não será possível aumentar as despesas do município de toda forma, até porque nós precisamos manter o orçamento real do município. Quando eu digo real, não é financeiro. É um orçamento condizente com a realidade da cidade. E a outra peculiaridade é que os vereadores podem exercer o papel de emendar a lei orçamentária. Existem algumas situações, já vi em algumas câmaras, pessoas que às vezes discordam e acham que não é possível fazer emendas ao orçamento. Mas é até importante que os vereadores façam a emenda ao orçamento para tornar ele cada vez mais próximo da necessidade daquele município. Então, muitas vezes ocorre, eu dar um exemplo, na despesa que o prefeito prevê, existem programas que muitas vezes não são executados. Já teve um município que às vezes a gente viu dotações orçamentárias que somavam mais de 4 milhões em programas que nunca foram criados naquele município. E muitas vezes esses programas na execução orçamentária são alvos de suplementação que vão para outras dotações. Por isso mostra que o orçamento não estava alinhado com a realidade do município. Por isso, na hora de se analisar o orçamento, é bem perfeitamente possível que cada vereador veja os programas que estão nele previstos e ver se realmente existe aquela execução, para no ano seguinte acompanhar. Se você vê que aqueles programas eles são programas fantasiosos ou que ainda não estão previstos em lei, que às vezes acontece também isso, você já pode fazer suas emendas retirando as dotações e colocando em áreas mais prioritárias, se for o caso. Mas a forma de emendar o orçamento é de extrema importância para garantir um orçamento condizente com a realidade do município. E aqui está a forma de se fazer emendas. Tem que sempre lembrar que a forma de emendar ela não é indiscricionária aos vereadores. Existem dotações que a gente não pode mexer, como as dotações de pessoal, as transferências voluntárias da União, como, por exemplo, você não pode retirar o recurso previsto do SUS e colocar na educação, porque isso é uma transferência voluntária da União. Agora, existem recursos próprios do município que estão ligados com a saúde, que aí você pode fazer um remanejamento, se considerar necessário. Submete ao parlamento e faz a aprovação dessas emendas. E também lembrar que tem que ter relação com a correção de erros e com as omissões, que às vezes acontece. É o fato que eu disse.
Muitas vezes, a lei orçamentária vem com uma série de programas que muitas vezes sequer existem. É um orçamento fora da realidade. Então, o vereador vai buscar fazer a correção das omissões, transferindo aquelas dotações para dotações que estão mais presentes no dia a dia do cidadão daquele município, no caso aqui de Olinda. E também analisar que essas emendas elas são submetidas ao plenário e não precisam de quórum qualificado, apenas de maioria simples. Mas eu creio que questões de emenda, todo mundo compreende bem que é uma tramitação bastante simples. Só tem que ter cuidado com as questões relacionadas às despesas que não podem ser desviadas, não podem ser anuladas. Então, quando você vai fazer uma emenda, você vai dizer de onde você vai anular aquela dotação e para onde você vai realocar aquele valor que você anulou daquela emenda. E aí vem a importância de se manter o controle do Legislativo sobre a execução orçamentária. E é sempre importante lembrar que não é só na execução orçamentária. O controle do município, dos vereadores sobre o município, ela vai sobre todos os atos que o Poder Pessoal, Executivo... vamos dar uma atenção aqui ao palestrante, porque quem que está prestando atenção está tendo problema. Obrigado, vereador. Como eu estava dizendo, a importância do vereador é realizar a fiscalização sobre o município, ela vai até além da execução orçamentária, porque vai fiscalizar os atos administrativos do município, vai analisar toda a administração pública como completo, não só a parte orçamentária, mas a parte orçamentária talvez seja uma das mais interessantes e mais, talvez, fáceis de se fiscalizar, porque está tudo disponível na internet praticamente, toda a parte de execução. Mas é sempre importante lembrar que na execução orçamentária vocês vão ter acesso a, por exemplo, as metas fiscais que vão estar previstas na LDO e no orçamento. Então vocês vão poder cobrar se aquelas metas estão ou não sendo cumpridas. É como, por exemplo, o Plano Municipal de Educação. Todo município tem esse plano, mas muitas vezes a Câmara não cobra a execução das metas que estão naquele Plano Municipal de Educação que foi criado lá atrás para vigorar, se eu não me engano, por 10 anos. E tem que estar alinhado com o Plano Nacional da Educação. O orçamento, muitas vezes, vai garantir a execução das metas do Plano Municipal de Educação. Mas se não tem ninguém para fiscalizar, para exercer o controle ou cobrar o atingimento dessas metas, vai ficar tudo no papel. Então, nós precisamos sempre exercer o poder legislativo de uma forma que saia do papel e que realmente atinja a sua finalidade social, que é a melhoria de vida da população, e através dessas formas de controle. E aí nós vamos observar, por exemplo, a fiscalização de obras públicas, porque muitas dessas obras serão financiadas, com certeza, com os recursos que estão no orçamento. Mas se você é aquele vereador que vai só na obra, tira uma foto, mas não observa qual foi a dotação, se aquilo foi licitado, empenhado corretamente, de acordo com o que estava previsto no orçamento, você vai apenas fazer a divulgação dos erros do município. Mas, além disso, é necessário que o vereador faça o seu relatório e observe se as obras que são realizadas no município atendem exatamente o que está previsto no orçamento. Porque se não está no orçamento, não poderia nem existir. Mas isso é um trabalho a ser exercido paulativamente em cada município, de acordo com a necessidade de cada parlamentar. Também, observar as questões do cronograma de desembolso, do endividamento do município, da questão relacionada à renúncia de receitas, e aí é bom lembrar que houve uma alteração em 2016 na Lei de Improbidade Administrativa, que tornou a renúncia de receitas como um crime de improbidade administrativa. E aí tem a forma de conceder anistia, que é uma situação diferente de renúncia de receita, e tem a forma de realizar a renúncia de receita. Mas tudo isso tem que acompanhar a execução orçamentária que foi aprovada na LOA. A LOA vai ter um dos anexos que fala sobre o impacto financeiro dessas possíveis renúncias, que ocorre quando, por exemplo, uma empresa quer se instalar no município. Então, ela vai se instalar e o município vai dar alguns benefícios fiscais a essa empresa, mas tudo isso tem que estar previsto na LOA, lá no anexo do impacto financeiro, sob pena de crime de improbidade administrativa desde 2016. Alguns pontos também relevantes sobre isso são que nenhum investimento cujo a execução ultrapassa o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual.
Como eu disse lá atrás, o plano plurianual ele vai prever toda a execução orçamentária durante o mandato, durante a legislatura inteira. E ainda ultrapassa mais um ano da legislatura seguida. Dura 4 anos a vigência do plano plurianual. E nele deve estar previsto todas as obras, todos os programas, todas as formas como serão feitos os desembolsos do município. Salvo algumas situações que vão ser alteradas com autorização do Poder Legislativo. Toda a revisão dele passa pela Câmara e os vereadores vão ou não concordar e devolver para o Poder Executivo. E também lembrar da obrigatoriedade de prever no impacto orçamentário, que às vezes existem despesas que vão ultrapassar o exercício financeiro, mas é necessário que isso conste no relatório de impacto orçamentário, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê isso também. Então, são questões orçamentárias, digamos, de forma até simples de se observar, mas no dia a dia vocês vão vendo como isso é penoso. Por favor. E aí eu vou trazer a vocês alguns julgamentos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e são recentes. Essa, por exemplo, aqui é uma consulta feita pela Câmara de Pujuca e foi respondida dia 27 de julho desse ano. E quando a gente fala em consulta, a consulta é respondida pelo plenário do tribunal. Então é um entendimento consolidado por todos os conselheiros. E observem o que foi que o tribunal entendeu em julho, que é manifestamente inconstitucional e passível de responsabilização elaborar projeto de lei orçamentária anual contendo autorização para abertura de créditos suplementares em percentual irrazoável, pois, assim procedendo, estaria comprometendo o objeto primordial de um orçamento, que é o planejamento governamental. Essa foi a primeira resposta que eles fizeram nessa consulta recente. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o município manda para o prefeito, o Poder Executivo, manda para a Câmara um projeto de lei falando sobre a lei orçamentária anual, mas prevendo um percentual desrazoável sobre a suplementação. E muitas vezes feita por decreto. E essa suplementação, às vezes, tira um pouquinho da atribuição do vereador, digamos assim. Não tira tudo, porque o vereador tem o dever de acompanhar a execução orçamentária. Mas quando você transfere ao prefeito o poder de fazer a suplementação nesses percentuais desrazoáveis por meio de decreto, você perde um pouco o controle. Mas isso, eu sempre digo que não é o caso de vereadores serem contra a suplementação. Suplementação ajuda bastante a execução orçamentária do município. E travar a execução orçamentária é ruim para todo mundo. Mas o que o tribunal consta aí é que você fazer isso de forma desarrazoável, tem municípios que chegam até 80% ou 100% do orçamento, você desvirtua o orçamento. É como se a pessoa, se o Poder Executivo encaminhasse a LOA dizendo como ele quer gastar, e a Câmara aprovasse dizendo, gaste desta forma, mas se no custo da execução orçamentária você quiser mudar alguma coisa, fique à vontade. Então, é importante que o vereador entenda isso, sempre podendo prever um percentual adequado de suplementação, mas que acompanhe a execução orçamentária. Porque isso já vem dando algumas dores de cabeça a presidente de Câmara na hora do julgamento de suas contas. Que é que eu vou mostrar agora no seguinte. No próximo slide. Qual seria o razoável? Só para a gente... Aqui, ó, nesse julgamento que ocorreu esse mês, foi da Câmara de Afogados da Engazeira, foi julgado no dia 8 de novembro, eles entenderam o seguinte, que a lei orçamentária anual, com receitas previstas superestimadas, incompatível com o histórico de arrecadação do município, previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, mais de 50% do total da despesa, previsão de dispositivo inapropriado, como decretos para abertura de créditos adicionais, que descaracterizam a concepção da peça orçamentária como instrumento de planejamento e controle de políticas públicas. Quando ele diz desarrazoável, aqui ele está mostrando que foge do histórico de arrecadação do município. Esse percentual vai variar de acordo de município a município. É porque tem municípios que colocam um percentual de 40%, podendo dobrar, caso o prefeito considere necessário, vai para 80%. Então você perde um pouco da sua atribuição, do seu controle sobre o orçamento. Então, se você manda um orçamento para a Câmara, e esse orçamento, ao custo da execução orçamentária, você precisa alterar em 80%, 50%, significa que aquele orçamento está fora da realidade. Agora, quando você vota, por exemplo, uma suplementação de 20%, não, é só você ter um parâmetro na sua vida pessoal. Você faz o seu orçamento doméstico, mas pode ser que no curso do ano você sofra algum tipo de problema financeiro, um desemprego, alguma situação, e você precisa alterar. Uma margem de 20% é uma margem razoável
Mas muitos municípios chegam a 50%, 40%, 80%, depende. Tem município que já chegou a deixar em até 100%. E isso o tribunal vem batendo. Esse aí foi o mais recente sobre esse tema, mas esse ano já teve mais uns 6, se não me engano, e foram todos nesse sentido. Agora, onde é importante lembrar disso? A responsabilidade da elaboração desses... Tu poderia voltar para o anterior, amigo? O slide anterior? Na consulta da Câmara de Pujuca, feita em julho desse ano, o tribunal colocou que é passível de responsabilização a elaboração da LOA com esse conteúdo desarrazoado, digamos assim. E lembrar que essa responsabilização não é do presidente da Câmara, muitas vezes. As pessoas acham que, como a prestação de conta da Câmara vai para o tribunal, e aí vão atribuir ao presidente. Na verdade, muitas vezes o presidente sequer vota na lei orçamentária, porque existem condições legislativas que impedem. Somente em casos como desempate, matéria de 2/3, questões assim que estão previstas no regimento. Então, é uma responsabilização, muitas vezes, que vai recair sobre todos os vereadores, se chegar ao caso. Porém, essas situações não estão chegando a causar multa ou rejeição de contas. Elas estão constando nas prestações de conta como um dos problemas que o município está tendo, a má elaboração de orçamento. E aí vem a importância do legislador observar que, atualmente, nós precisamos inovar na legislação, inovar na forma de fazer o mandato de vereador. Antigamente tinha aquele costume de muitas vezes sequer analisar uma lei orçamentária. Às vezes de aceitar muitas vezes o que vem do Poder Executivo. Mas é necessário que o vereador entenda o seu grau de autoridade e de importância para o município. E aí eu sempre costumo dizer que o vereador é a autoridade mais importante do município, até mais do que o prefeito. Porque o problema é que a gente vê o prefeito, que é a pessoa que executa, mas ele tem que lembrar que ele só vai executar o que os vereadores autorizarem, o que os vereadores deixarem no orçamento. Então, a força realmente está no Poder Legislativo, que são, de fato, os legítimos representantes da população eleitos em sufrágio universal. Quando o vereador entende a sua importância na política local, ele vê que é necessário fugir um pouco dessa histórica arcaica do Poder Legislativo, de muitas vezes ser muito leniente ou até mesmo silencioso com atos praticados do município, e ver que ele pode tomar o protagonismo dele. E a gente viu que durante aí nos últimos 4, 5 anos, o Poder Legislativo em muitos estados e municípios do Brasil tem despertado por isso. Por isso que teve já impeachment de governador no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em outros estados circulou alguns processos de cassação, outros não tiveram êxito. Em municípios também já tivemos abertos processos de impeachment contra prefeitos, aqui em Pernambuco também, inclusive, nos últimos anos, porque mostra que o parlamento ele vem acordando aos poucos. E é importante que o vereador veja a importância do seu mandato, porque assim vamos garantir um poder legislativo duradouro. E o mais importante, recuperar muitas vezes a credibilidade e a confiança da população sobre esse que é um dos poderes mais importantes. Porque, segundo uma pesquisa do Datafolha, realizada em 2019, dos 3 poderes, o poder legislativo é o que a população menos confiava. Mas ele tem que entender que o poder legislativo é o poder que realmente representa o povo, porque é ali que está a vontade proporcional da população sobre a política nacional, estadual ou municipal. Então, quando o Tribunal de Contas começa a responsabilizar vereadores pela elaboração inadequada de um orçamento, ele está dizendo, vereador, acorde que está na hora de vocês verem a sua importância no município. Porque vem muita bomba para a gente, muitas vezes porque o vereador não faz o seu controle, o planejamento orçamentário como deveria. E eles vão começar a apertar isso para que a gente possa ver a importância do vereador, da vereadora, na execução orçamentária, na execução de políticas públicas locais no município. Vou passar. Também. E talvez esse seja um dos temas que muitos se questionam, que é a questão relacionada a emendas impositivas. Mas antes de passar para os detalhes de emendas impositivas, que é um tema que quase toda a Câmara, quando eu visito, quando eu vou a serviço da UVP, os vereadores me perguntam, eu não sou tão a favor das emendas impositivas, mas elas estão previstas. Isso vai variar da realidade de um município para outro. Cabe aos vereadores fazerem essa análise. Mas por que eu, pessoalmente, não sou tão a favor das emendas impositivas? Porque onde eu circulo e vejo que elas foram implantadas, nos anos seguintes, eu não tenho visto a execução plena daquelas emendas impositivas. Até mesmo no governo do Estado. A Assembleia Legislativa já aprovou essas questões relacionadas a emendas impositivas já há um bom tempo. E os deputados, até hoje, têm dificuldade em executar as emendas impositivas.
Recentemente, numa entrevista, o ex-governador Gustavo Krause, ele também mostrou essa indignação sobre emendas impositivas. Porque, na verdade, toda emenda é impositiva. Mas existe uma certa dificuldade, inclusive para os deputados federais, senadores, em aplicar essas emendas positivas. Tanto que esse ano eles não colocaram emendas positivas na LDO, mas eles querem um outro artifício conhecido popularmente como orçamento secreto. Eu não sei como vai se dar esse orçamento secreto e os problemas que eles vão gerar mais adiante. Mas emenda impositiva muitas vezes não alcança aquele anseio do vereador, que é de ver realmente uma obra, uma política pública sendo aplicada com um recurso que ele está vendo como importante para uma determinada comunidade. Mas muitas vezes fica no papel e não sai do papel porque não há um controle orçamentário por parte da Câmara, ou muitas vezes há um debate político desnecessário entre a Câmara e o Executivo e não há essa execução. Aí há a denúncia no Ministério Público, termina o mandato e passa para frente. Eu conheço deputados estaduais que perderam as eleições em 2018, a reeleição, e até hoje ficaram lá emendas empenhadas e não foram pagas. Ficam naquele debate, tudo, mas é muito difícil você aplicar as emendas positivas. Porém, se for, no caso da Olinda for diferente, haver realmente uma fiscalização e um acompanhamento desse controle legislativo sobre as emendas, porque, como eu disse anteriormente, não adianta você apenas aprovar o orçamento. Você aprova, encaminha para o Executivo e passa o ano todinho sem olhar os relatórios de gestão fiscal, sem olhar o relatório resumido de execução orçamentária, sem olhar o decreto de desembolso, então você vai passar batido nas suas emendas positivas e também na fiscalização sobre o orçamento. Mas, quando você vai criar as emendas positivas, a primeira coisa você tem que ver se está previsto na lei orgânica do município. Se não estiver, você vai ter que fazer a sua regulamentação primeiramente nela. E aí vocês sabem que existe todo um trâmite para se alterar uma lei orgânica, proposta por pelo menos um terço da Câmara, submetida às comissões, depois vai para a votação em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias de um para o outro, e promulgado pela mesa. Porque em algum desses municípios que eu não vi a execução dessas emendas sendo feitas corretamente, foi porque a forma de aprovação na lei orgânica lá atrás, que é o começo de tudo, não foi feita da forma correta. Às vezes teve situação que a emenda foi promulgada apenas pelo presidente, e isso gera um vício de inconstitucionalidade, a emenda tem que ser promulgada pela mesa diretora. Às vezes não observaram o interstício mínimo de 10 dias de uma votação para outra, entre os 2 turnos da emenda à lei orgânica, e isso gera um vício de inconstitucionalidade sobre aquela lei. Aí você criou a lei sobre a emenda impositiva, mas criou de uma forma viciada. O Poder Executivo não executa as suas emendas, ele entra com a ação, suspende aquela legislação, e você termina o mandato sem ter aquelas emendas que você esperava sendo executadas. A outra situação é que, durante a tramitação da LOA, o valor global das emendas individuais impositivas é de 1,2% da receita corrente líquida, prevista no projeto apresentado pelo prefeito. E aí, como é que eu vou saber qual vai ser o valor destinado de emendas impositivas para cada parlamentar? É só você ver qual é o valor da receita corrente líquida, que está no projeto, e aplicar 1,2% e dividir pelo número de cadeiras da casa. Você vai chegar no valor específico da sua emenda impositiva. Mas temos que lembrar que esse 1,2% ele vai ser dividido entre 2 situações, porque metade dele tem que ser destinado ao custeio de saúde pública. Também é bom lembrar que, após a aprovação, é possível que esse valor individual das emendas impositivas sofram algum tipo de redução no valor. Porque, na verdade, o que vai se levar em consideração não é o valor do projeto em si, mas é o valor da receita corrente líquida realmente arrecadada no exercício anterior. Que a gente não tem esse valor já pronto na hora de aprovação da LOA. Geralmente, só quando ocorre a prestação de contas, que é lá no mês de março. Se lá no mês de março disser que a receita corrente líquida é inferior ao que estava na lei orçamentária daquele exercício, significa que o seu percentual de 1,2% vai baixar e, consequentemente, afetar toda a cota individual da emenda impositiva para cada parlamentar. E as emendas de bancada, também, se for o caso de criar, que existem as emendas impositivas individuais de cada vereador, e também existe a possibilidade de emendas de bancada, que aí pode chegar até 1%. Mas também tem que haver a regulamentação desde atrás, lá na lei orgânica do município. Portanto, de uma forma mais geral, é praticamente isso. A emenda impositiva, ela tem suas peculiaridades. A forma de ser regulamentada constar na lei orgânica do município, está previsto nas leis orçamentárias,
e haver um acompanhamento sistemático da execução orçamentária. E aí eu friso a importância do controle do município sobre a execução do orçamento. Tem vereadores que passam o dia todo ali olhando o portal de transparência, olhando os relatórios e conseguem fazer essa atividade. Se você, às vezes, não tem tempo para isso, mas tem uma equipe. Mas é muito importante e fundamental que essa execução orçamentária seja acompanhada pelo Poder Legislativo para que seja, assim, executado um orçamento condizente com a realidade do município. E essa fiscalização, além de ser um dever do vereador, é necessário, muitas vezes, para a população, que muitas vezes está desassistida, muitas vezes procura os vereadores para resolver problemas pela ausência da política pública efetiva lá na ponta. E ocorre justamente isso, porque a raiz disso é um orçamento mal elaborado ou mal acompanhado durante o exercício financeiro. Mas a forma de se fazer a fiscalização é, além disso, importante que todo vereador entenda que, além de observar os relatórios de gestão fiscal, de execução resumida, também a fiscalização em loco. E eu digo isso porque eu já recebi situações de vereadores que vão observar as obras, que vão nas secretarias, que vão nas repartições públicas, pedir informações, mas você pode pedir as informações por escrito. Mas lembre-se que nem todo vereador pode chegar numa repartição pública, destratando servidores públicos, ou às vezes entrando forçadamente. Você tem acesso às informações porque é um dever de fiscalizar. Agora, se essas informações lhe são negadas, a pessoa que negou, a autoridade coautora, digamos assim, está cometendo um ato ilícito. E aí tem a forma de se fazer esse tipo de controle. Mas é importante que haja tanto uma fiscalização, que hoje a maior parte é feita virtualmente, porque todos os mecanismos estão disponíveis na internet, mas também presencialmente. Talvez seja a forma mais fácil de se fiscalizar hoje, porque você está ouvindo a população, você está indo em loco, vendo se as obras estão realmente sendo executadas, se os recursos estão sendo destinados da forma correta. Mas, mais do que isso, não só o gasto, acompanha também a arrecadação do município. Como eu disse, tem municípios que vivem basicamente de FPM, mas há outros municípios que têm IPTU, tem taxa dos mais diferentes tipos, de mercado, de cemitério, de feira livre, de metralha, e todas essas taxas têm que ser incluídas dentro do orçamento. Mas, se vocês forem ver, em muitos municípios ainda existe uma prática comum de arrecadação de papel, de balcão. Uma pessoa, às vezes, está lá com um banco de feira e algum servidor da prefeitura recolhe aquele valor. Todo o valor tem que estar incluído na conta do município, pago através de um boleto, porque evita do cidadão estar mexendo com dinheiro em espécie. O recurso tem que ser destinado na conta única do município, tem que constar no orçamento, nos relatórios de gestão fiscal, e o vereador vai ter o acompanhamento do que está entrando e a forma de esse recurso está sendo gasto em favor de quem? Da comunidade, da gestão, e como será feita essa execução durante o ano. A forma de acompanhamento da arrecadação das receitas e o gasto dessas receitas é fundamental para um mandato pleno de cada vereador. E eu tentei resumir para a gente chegar mais ou menos no horário que a gente estava prevendo, mas a execução orçamentária ela vai se dar de uma forma mais resumida diante disso. Agora, lembre-se que nós temos diversas legislações que versam sobre a lei orçamentária. Não só no âmbito municipal, porque a lei orgânica também prevê a forma de fiscalização e quem deve prestar conta e como deve ser feito isso, mas nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos a legislação que fala sobre a contabilidade pública e nós temos diversos instrumentos de fiscalizar se esse recurso está sendo gasto ou não, e temos diversos mecanismos de se fazer as denúncias adequadas. Mas tudo nasce na Câmara, no Parlamento. Por isso, a gente sempre luta para que o Parlamento observe a importância de se fazer um acompanhamento e um controle da execução orçamentária da forma correta e condizente com os anseios da sociedade. E aí eu fico aberto para qualquer dúvida dos senhores vereadores, ou alguma consideração, mas, em resumo, nós temos basicamente isso para apresentar, devido ao horário, mas a gente está à disposição para poder esclarecer eventuais dúvidas dos senhores. Queria agradecer, doutor Geraldo, Obrigado. pela apresentação. Então, vamos... alguns vereadores, eu acredito que... pode vir para a mesa. Alguns vereadores vão fazer alguns questionamentos. Eu vou iniciar com esse questionamento, depois eu abro para os colegas. Com relação
a essa questão de não aplicabilidade das emendas impositivas que você falou, eu escutei também isso na LEP. O que é que o judiciário diz com relação a isso? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que quando você não cumpre uma lei, você desrespeita o princípio da legalidade. Então, todo gestor público ele tem por obrigação de cumprir o que está previsto em lei. Se a lei disser que tem direito às emendas positivas, então ele tem que cumprir essas emendas positivas. Acontece que em alguns municípios já ocorre de vereadores denunciarem ao Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal da lei. E aí eles pedem informações e vão analisar os motivos que levaram o prefeito, ou no caso o governador, a cometer, por exemplo, uma certa dificuldade na execução de emendas positivas. Porque às vezes há execução parcial, ou seja, executa algumas emendas positivas, outras ficam empenhadas, mas não são pagas, e tem essa dificuldade. E isso acontece também, às vezes, no governo federal. E no município, principalmente, isso acontece porque, às vezes, a forma de se criar essas emendas positivas foge um pouco da realidade do município. Mas a principal implicação é, você responde por um crime de improbidade, caracterizando pelo não cumprimento da lei, que é uma violação ao princípio da legalidade. Com relação à superestimação do orçamento, que a gente vê, muitas vezes eles colocam um valor muito alto, né, acima da realidade e não aplica aquele valor, sabe? Tem algum... Essa questão do orçamento superestimado, o tribunal bate em cima disso, justamente porque, às vezes, é feito de propósito, muitas vezes para facilitar o manejo das dotações. Então, às vezes, para você fazer um orçamento superestimado, você tem que ter pelo menos uma justificativa. Por que é que eu vou aumentar 20% do orçamento desse ano em relação ao do ano anterior? É um aumento bastante. E no Brasil, que a gente passa por um período de pandemia, de crise financeira, situações parecidas, e tem municípios que aumentam bastante o seu orçamento. E isso acontece, às vezes, porque está previsto na lei orçamentária programas que não estão na realidade no município. Eu vou dar um exemplo. Teve um município que a gente foi analisar uma lei orçamentária e tinha lá Programa Criança Feliz, tinha Programa Casa de Apoio, que era para ter uma casa de apoio em Recife, tinha uns 6 programas. Quando eu perguntei aos vereadores, nenhum deles, nem da base da oposição ou situação, sabiam desses programas. E aí eu mostrei a eles. Primeiramente, todo programa que está na LOA tem que ter uma lei que criou ele. Eu não posso criar um programa Criança Feliz sem que haja uma lei aprovada pela Câmara dizendo como será disciplinado aquele programa. Mas está lá previsto na LOA. Quando você vai ver a execução desse programa nos exercícios anteriores, houve diversos decretos de suplementação que retirou 100% dos valores desses programas e jogou em outra área. Muitas vezes na área de eventos e promoções culturais, aí o município gasta uma fortuna com festa, mas falta recursos nessas áreas mais necessárias, mais carentes. Às vezes na área de infraestrutura. Então, é por isso que vai a importância do vereador observar se aquele orçamento está ou não condizente com a realidade do município. E para identificar isso, você começa pelos programas que estão previstos na lei orçamentária. Se eles estão realmente funcionando, se existe lei própria na Câmara que criou aqueles programas, se eles existem, e se existem, que eles sejam cumpridos e sejam efetivados. Acontece, é o que a gente chama muitas vezes de orçamento fantasma, que cria diversos programas, é um orçamento bonito, programas na área de meio ambiente, de turismo, de cultura, mas que na prática em si, na realidade do município, eles não existem. E aí é onde está a superestimação. São pessoas que muitas vezes, contadores, não sei, ou advogados, que criam programas, estimam-se muitas vezes um orçamento, mas lá na execução orçamentária vão retirando aquelas dotações para suplementar outras dotações que terão outras finalidades diferentes daqueles programas. Portanto, é onde está a importância de se fazer as emendas, de você corrigir as omissões do orçamento para áreas mais necessárias. Por exemplo, às vezes tem uma área de meio ambiente que está com dotação de R$100 mil, mas você vê um desses programas que muitas vezes não existe, tem mais de 1 milhão. Então o vereador vai ali e faz o remanejamento, faz uma emenda anulando uma dotação e joga naquele programa que é mais importante no ponto de vista daquele vereador, submete ao parlamento, o parlamento aprova e vai para o Poder Executivo um orçamento mais alinhado com a realidade local. Essa é a dica que eu sempre dou. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém tem dúvidas?
Então, a gente encerra a palestra e obrigado, doutor. Pronto, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, em nome do presidente Saulo Holanda, agradecer a população que está aqui presente. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma Câmara com a presença da população, porque isso mostra o engajamento e o entrosamento dos vereadores com a população, e isso é importante que seja mantido. Tem Câmara, muitas vezes, que a gente fala para as paredes. E eu fico feliz que a Câmara de Olinda, que é uma cidade histórica, patrimônio nacional, e tem uma população participativa, seja presencialmente, seja por meio das mídias sociais. E, então, muito obrigado a todos, e estou à disposição da Câmara para em outras oportunidades, falar até de outros temas. Muito obrigado. Vai falar o vereador Saulo Holanda. Quero agradecer a doutor Geraldo Júnior pela apresentação, mais uma vez, viu? Dizer que toda a Câmara, tenho certeza que está agradecido. Obrigado. Vou dar 5 minutos. Vai ter ordem do dia? Tem ordem do dia, secretário? Não tem ordem do dia. Não havendo ordem do dia, declaro encerrada a sessão plenária e convoco a próxima para terça-feira, 22/11, no horário regimental.